Deus vos abençoe, que o Espírito de Deus direcione os vossos corações a ser receptivo à palavra nesta noite. Isaías, capítulo de número 6, verso de número 8 em diante, estaremos meditando nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor. Tenho certeza que é uma palavra direcionada a todos nós, e o tempo é pertinente para isso. O momento que nós estamos vivendo na humanidade é muito típico ao tempo de Isaías. E que você, ou que nós, ao lermos as Sagradas Escrituras, possamos perceber que o Senhor está falando conosco. Amém? Eu gostaria que você começasse a meditar comigo nas Escrituras. Isaías capítulo 6, a partir do verso 8, que diz assim: Depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e diz a este povo: Ouves de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande a desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de ser desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, é com muita alegria que nós nos apresentamos diante da tua majestade nesta noite, para glorificar e o bendizer, para o adorar, Senhor, por esse exato momento. Pois estamos aqui, meu Deus, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se ainda temos esperança, ó Deus, em nossas vidas, é porque o Senhor tem falado conosco e tem mostrado o caminho. Pai, e que nesta noite não seja diferente. Nós nos colocamos à tua disposição como servos, pronto a ouvir a mensagem, a boa semente, que deverá ser propagada e anunciada em o nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando esse Deus que é bom, que é maravilhoso, é grande nas suas obras, em teus feitos, um Deus que não deixa a desejar. Amém? Às vezes nós estamos aí percebendo um descontrole na humanidade, um descompasso naquilo que é ou era normal para nós. O tempo parece que a ordem está fugindo, mas uma coisa eu vos afirmo: Deus ainda continua sendo Deus, e esse Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Amém? E com base nisso nós chegamos até o profeta Isaías, a chamada de Isaías. Como sucedeu tudo isso? Isaías, irmãos, era um homem realmente extraordinário. Um homem, como eu quero acreditar que existe, agora deixando o gênero de lado, existem pessoas neste lugar, pessoas excepcionais, que de tempos em tempos o Senhor exalta ou eleva para fazer a diferença, para levar a voz do Senhor, para levar o Senhor ou o nome do Senhor a ser conhecido entre as nações. Isaías era uma pessoa que analisava, era uma pessoa crítica e autocrítica. Ele olhava o que estava em seu torno, ele olhava a sua volta, ele reparava, ele observava o que estava acontecendo sobre a face da terra. Isaías não passava ou não permitia que as coisas passavam desapercebidas. Isaías provavelmente
era um dos parentes ali do rei, participava das coisas da casa, do trono de Israel. Então tudo o que acontecia, ele estava observando, e ele estava vendo a iniquidade, ele estava vendo o pecado. O povo, segundo ele, estava de impuros lábios, ou seja, a palavra do povo já havia perdido valor. O povo já não freava mais as suas palavras, já não retia mais o que era justo, o que era certo, o que era correto, pelo contrário, pervertia. E como eu estava dizendo, já mencionei um pouco a respeito disso, o mundo de hoje não está diferente. As pessoas não retêm mais a palavra da verdade, as pessoas não divulgam ou não anunciam mais as coisas certas, as coisas corretas, a pura verdade. As pessoas estão, assim como no tempo de Isaías, brincando com Deus, amém? E como eu disse, Isaías, ele não era uma pessoa só crítica ou observava as coisas que estavam à sua volta. Isaías também era uma pessoa que percebia, ele era um autocrítico, porque quando o Senhor se apresenta a ele, ele também diz: eu também sou uma pessoa de impuros lábios. Ele admite o seu pecado, ele vê que ele está errado, ele vê a sua iniquidade, isso magoa, isso dói, e eu espero que, pelo menos nesse momento, você sinta um pouco os seus pecados, pelo menos hoje, pelo menos nesse momento, você entenda, você ou nós convenhamos a compreender, que sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Não adianta fingirmos, não adianta tentarmos transparecer algo que nós não somos. Pastor, mas e se a minha natureza é má, eu sou ruim por natureza, a minha árvore genealógica é ruim, os meus antecessores são ruins, isso tem como acabar? Tem. Basta você querer tomar por base, não chega, essa maldição, esse mal, esse problema, eu vou dar um basta agora. Tudo depende de você decidir a sua vida. Isaías, ele é uma pessoa excepcional, principalmente no campo acadêmico, e pelo menos na vida ou na visão dos cristãos, que ele teve a missão de ser o profeta messiânico. Ele foi um dos profetas que mais falou de Jesus Cristo, a respeito do Messias. Coisas boas ele anunciou sobre a vinda, ou como seria a vinda e como aconteceria na permanência de Cristo aqui na terra. Isaías, ele preveu o que iria acontecer com Cristo. Você sabe o que aconteceu com Cristo. Isaías viu que ele seria o servo sofredor. Você viu um homem humilde lavando os pés dos seus discípulos. Como ovelha muda, não ousou levantar palavras para aborrecer as autoridades. Não ousou a contrapor ao julgamento do sinédrio. Não lutou contra os soldados e não permitiu que os seus discípulos lutassem. Foi pela via dolorosa até ser perfurado e ter sido pendurado naquele madeira. Isaías antecipou isso, dizendo que sobre si ele levava todas as dores e as enfermidades da humanidade. Se você já tem algum tempo na presença de Deus, se você já tem alguma intimidade com Deus, você sabe quantas dores, quantos males que o Senhor já carregou sobre si, que era para você. Você tem a consciência, se você entende um pouco a mensagem da cruz, você tem a consciência que por intermédio daquele caminho, o Senhor abre um caminho para que nós possamos alcançar a salvação. Isaías previu o que vocês conhecem, que o castigo que nos tirava a paz estava sobre ele. Ou seja, o que nos perturba, estamos vivendo aí diante dessa pandemia,
a morte diante de nós, nos rodeando todos os dias, até a morte ele venceu. Então Isaías foi uma pessoa, como eu espero que o Senhor encontre, não apenas um, mas várias pessoas aqui neste lugar. Pessoas que curvem as vossas cabeças e vislumbre a mensagem desta noite, como uma mensagem direcionada para você. Porque isso acontece com Isaías, o Senhor o leva em espírito, e quando o Senhor abre, ou ele abre os seus olhos, ele contempla toda a beleza dos céus, o palácio de Deus, a majestade santa, todo o cortejo ou todo o exército celestial que acompanhava Deus. Isaías agora contempla como os serafins, contempla o perfeito louvor, a perfeita adoração, aonde os serafins clamam ou proclamam: santo, santo, santo. Então era algo magnífico que Isaías estava vendo. E quando ele vê a santidade, quando ele vê todo aquele cenário, ele se prostra, porque, como eu disse, ele olha ou ele lembra e recorda o mundo que ele vive e quem ele era. E começa a gritar, creio eu, em desespero: ai de mim que estou perecendo. Estou contemplando o Deus santo e eu impuro. Eu pecador, os meus lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Talvez nós não queremos, segundo as Escrituras, irmos até Jesus Cristo, porque há momentos que as nossas obras são más. Eu me lembro de Adão tentando se esconder de Deus. Eu me lembro da vergonha que muitos, como o próprio rei Davi, quando é pego ou anunciado, por que não dizer, o seu pecado pelo profeta, a vergonha do erro. Eu me lembro daquela mulher pega em ato de adultério, pronta a ser apedrejada. Eu me lembro aquela mulher à beira do tanque, da fonte de água, tendo que ir ao sol a pique por vergonha, porque era uma prostituta. O pecado talvez está ficando um pouco monótono. Ninguém se preocupa mais com o pecado. Vulgarizou o pecado. É natural o pecado. E, infelizmente, algumas pessoas acham bonito o pecado. Ser pecador é ousadia, é coragem, é enfrentar um Deus, é ir contra um sistema que não é ruim. Deus não é mau. O sistema que Deus criou, o que Deus projetou, é para que nós tenhamos vida, e uma vida em harmonia, uma vida alegre. Então Isaías se encontra dessa maneira, com a vergonha do seu pecado diante do Senhor. Mas tinha algo na vida deste homem, como eu espero que o Senhor encontre este algo na sua vida, e você entenda que você é precioso, você é valioso, você é um servo, você serve para a obra do Senhor. O Senhor gostaria de requisitar você nesta noite, de te chamar para fazer a diferença. E não se preocupe com o medo de ter que ser lançado em outro continente ou numa terra árida de desespero. Se você entender o seu chamado hoje, quando você voltar para o seu lar, você vai fazer toda a diferença. Se você compreender a unção que pode ser despejada sobre a tua vida nesta noite,
Você não vai se preocupar com as afrontas, com os ataques, com as artimanhas do inimigo, porque você já está consciente que isso é da índole dele, destruir tudo aquilo que se chama Deus, toda a obra de Deus. Mas ele não tem poder contra os filhos de Deus. Ele não pode alcançar o ungido de Deus. Tentar é direito dele. Foi dado isso a ele pelo primeiro pecado. O mundo foi entregue ao maligno. Mas ele já não pode mais. Aqueles que se entregam, aqueles que se doam, aqueles que acreditam e confiam as vossas vidas em Deus. Isaías, quando reconhece o seu pecado, a sua iniquidade, a sua culpa, o seu erro, o Senhor observa que aquilo é de coração, é um coração voluntário, é um coração dizendo: olha, eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar vendo essa glória, eu não posso compartilhar com este meio. É um homem sincero diante do Senhor, e o Senhor se alegra da sinceridade. A Bíblia diz que um anjo, o anjo vai até onde se localiza uma brasa, talvez um braseiro, e ali, como uma tenaz com uma cola, pega um daqueles tição, uma daquelas brasas ardentes, e toca nos lábios de Isaías. E agora esse homem é purificado dos seus pecados. Agora este homem é selado para a boa obra. Agora esse homem está capacitado para ir e fazer a diferença. Agora ele tem tudo o que ele precisa para ir. Autorização divina. Só que precisa dele ainda tomar a decisão. Precisa de nós tomarmos essa decisão. Deus purificou Isaías. É por isso que Deus pergunta: e agora? Quem eu vou enviar? Quem entre este povo que está aqui que eu posso confiar para esta obra? Será que Deus pode confiar em você esta obra? Esse chamado? Irmãos, talvez você não entendeu o peso, a glória disto. Talvez você não entendeu o valor desta obra. Talvez você nunca parou para pensar o quão importante é esta obra. Esta obra é para salvar vidas. É para salvar almas. Essa obra é para que vidas não sejam destruídas ou penalizadas por toda uma eternidade. Vidas, irmãos, que estão errantes pelo mundo. Vidas que já ouviram falar de Deus, mas que não estão apercebidos, não estão atentos ao que está acontecendo. Vidas que precisam de você como um testemunho daquilo que Deus pode fazer. Vidas que você dorme com ela, a sua esposa, o seu esposo. Vidas, seus filhos, seus pais. São vidas. Não estou nem pedindo para você ir para um presídio, que é uma das nossas chamadas, ou ir no hospital para pregar para pessoas que você não conhece. Eu estou dizendo para começar no seu lar. Vidas que se importam com você, vidas que te amamentou, vidas que te abraçou,
vidas que dormiu ao seu lado enquanto você passava uma noite em pranto, vidas que ao chegar ou ao avançar a idade você vai ter que cuidar com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, vidas que amamentaram no mesmo seio que você amamentou, são vidas, seus irmãos. Que valor tem essas pessoas? Qual é o peso dessas pessoas para você? O Senhor está perguntando: a quem enviarei? Não é para você sacrificar, como o Senhor chamou Abraão, um filho. Não é para você abandonar a sua parentela. É para você continuar a sua vida. É para você voltar amanhã para o seu trabalho, para o seu negócio, para próximo da sua família, levando algo novo, a essência e a presença do Espírito Santo. A quem enviarei? O Senhor pergunta. A quem irá após mim? Quem quer ir após mim? Jesus perguntava, ou dizia: negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Isaías sentiu o peso da pergunta. A responsabilidade estava sobre ele, porque os seus irmãos estavam perecendo lá fora, vidas estavam morrendo lá fora. Ele estava num lugar guardado, preservado, ele estava na presença de Deus, mas o seu corpo ainda estava em matéria, e junto com outras pessoas que ele amava, e ele se importava com essas pessoas. E eu acredito que ele não pensou muito para dizer: envia-me a mim, ou eis-me aqui, e envia-me a mim. Ele não pensou no que ele iria sofrer, no que ele iria passar, nas privações que ele iria ter, nos ataques ou nas afrontas que ele iria sofrer. Ele não pensou o quanto a vida dele importava para ele mesmo, mas ele pensou no valor das vidas. Por que você teme perder a sua vida por evangelho? É difícil entender quando algo toca o meu coração, pessoas temendo perder a vida para o evangelho, para fazer a vontade de Deus. Eu não entendo esse pensamento. Por que passa isso no teu coração? O que você acha que você vai perder servindo a Deus? O que você acha que vai te faltar entregando a tua vida para o Senhor? Por que temes? Fé é pequena? Será que a tua fé é tão pequena assim para não acreditar que Deus pode te sustentar? Falar por você, usar você, acrescentar o que realmente você precisa para uma vida santa, uma vida diferenciada em meio a um tempo de trevas que estamos vivendo. A juventude passa. Como diz o sábio, a vida é um bafo. Puf. Ela vem e vai. O tradutor traduziu por vaidade.
A vida, tudo que acontece debaixo dos céus aqui nessa terra é apenas vaidade. Trabalhamos, nos esforçamos, e se acaba. E para onde vamos, não levaremos nada. Só que podemos deixar um legado para as novas gerações. Talvez, assim como diz as Escrituras, é melhor dar do que receber. Talvez é melhor você deixar um legado para a sua descendência, do que querer se esforçar tanto para levar algo para os céus, aonde você não vai precisar, aonde não entrará nada desta terra. Isaías entendeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Perguntou: o que eu faço? Talvez é a pergunta de $1 milhão. Então o que eu faço? Anuncie, diz o Senhor a Isaías. Diga para esse povo que esse povo está vendo, esse povo está ouvindo, mas não está entendendo, não está percebendo, não está entendendo o que eles estão ouvindo, não estão percebendo que os olhos deles. Irmãos, o pecado generalizou, as pessoas não estão querendo ver aquilo que está diante deles e o mal que isso está fazendo para eles. As palavras torpes, as palavras duras, as palavras de rancor, de mágoa, de maldição, saem dos nossos lábios. Não entendem que isso parte do coração, e se o coração estiver contaminado, não há nada a ser salvo mais. Pois as Escrituras também já diz que tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque ele procede o caminho da vida. Não deixe o teu coração se contaminar com este mundo, com esse sistema, com o mal que está tomando conta. E fala isso para as pessoas que estão à sua volta. Porque essas pessoas que estavam assim no tempo de Isaías, que Isaías ia falar para eles, o mal estava acontecendo com eles, e eles não estavam percebendo, porque se eles abrissem os vossos olhos e contemplassem a beleza, a graça, o poder, o juízo de Deus, e mudassem as suas obras, o Senhor salaria eles, o Senhor abençoaria eles, o Senhor não permitiria que o cativeiro viesse até eles. Irmãos, quando a pessoa entende o risco que vive, o mal que está para vir sobre ele devido às suas obras, e dobra o seu joelho e clama e busca ao Senhor de todo o seu coração, assim como diz o sábio em 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 14, verso 7:14, me perdoe, que se o meu povo que se chamar pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos teus maus caminhos, eu ouvirei. Irmãos, o que o povo precisa é clamar. O Senhor já havia dito pelo profeta Ageu e reforçou em Atos dos Apóstolos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor, o nome do Senhor, será salvo. Mas as pessoas não querem clamar de coração. Sempre tem algo entre nós e Deus. E segundo diz o próprio Isaías, o que faz separação de nós e o nosso Deus são as nossas muitas iniquidades. Isaías 59. São os nossos pecados que nos separam do amor de Deus, da graça, da presença, do poder, da glória.
É por isso que muitas vezes nós clamamos e o Senhor não atende, porque preferimos continuar no engano. E aí culpamos Deus, mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? E o nosso irmão Tiago diz, mas essa guerra que vocês vivem, vem dentro de vocês mesmos. Essa peleja está dentro de vocês. E quando vocês querem alguma coisa, não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal, para gastares em vossos próprios deleites. Basta olhar. Você pediu algo para o Senhor hoje? Pastor, eu lembro de ter pedido algo. Eu pedi saúde, pastor. Coisa boa para mim, saúde. Para quê? Porque eu quero voltar a viver bem. Na onde? Pastor, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a produzir, eu quero voltar a me organizar, eu quero ter as coisas novamente. Você se lembrou de pedir saúde para fazer a obra de Deus? Para testificar que o nome do Senhor será exaltado pelos teus lábios? Você se lembrou de pedir alguma coisa que o reino de Deus venha a ser anunciado? Quando você pede um veículo melhor, para quê? Pastor, que eu gosto de pagar bem, eu gosto de andar bem. Eu concordo, andar bem, ser bem apreciado, bem observado é bom. Mas você se lembrou de ir buscar alguém, uma vida, uma alma para trazer no reino de Deus, ou para conhecer o reino de Deus, para ouvir a palavra de Deus? Não, pastor, eu lembrei para poder só dar conforto para mim e para a minha família. E o reino de Deus? E é normalmente assim, pedimos um trabalho melhor, para podermos visitar as praias, visitarmos outros países, termos um conforto melhor, uma casa melhor. Nada contra, irmãos. Trabalhar enobrece o homem, é da nossa natureza. O Senhor disse que nós teremos que trabalhar, e do suor da nossa face é que colheremos do fruto, que nos alimentaremos. Mas existem almas lá fora sedentas, existem vidas lá fora morrendo, e às vezes nos importamos apenas com nós mesmos, e questionamos a Deus, por que Deus não nos dá? Dizemos, Deus, eu não vou te servir mais, eu não vou para a tua casa, eu não vou parar para ler mais as escrituras, nem tampouco dobrar os meus joelhos, porque o Senhor não me atende. Ele te atendeu você hoje, te trouxe aqui hoje, e está te perguntando, a quem enviarei? A obra é grande, irmãos, a seara é o mundo, já está chegando os dias do Senhor começar a colher, está chegando os dias da foice, está pronta para colher os frutos. Infelizmente, joios crescerão junto ao trigo, não fazer o que? Não tem importância, mas o Senhor saberá separar o joio do trigo. Jesus está voltando. No tempo de Isaías, o Senhor estava dizendo, olha, eu vou trazer assolação sobre a face da terra. Porque quando ele pergunta, mas até quando, Senhor, será isso? Até quando que as pessoas não entenderão, não compreenderão? Até que toda a terra seja assolada, até que tudo seja devastado, aonde o tempo que a dor vai ser generalizada e o arrependimento vai ser sincero, e vidas perecerão. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer que todos venham alcançar salvação. A misericórdia é para todos. Mas como ouvirão se não tem quem pregue?
Como pregarão se não tem quem possa ser enviado? Irmãos, não precisa ser um profeta apocalíptico. Não precisa estar lendo os jornais, telejornais do mundo afora para saber que vidas morrem tragicamente todos os dias. Vidas, e às vezes vidas que nós importamos com elas, pessoas que amamos, vidas que poderiam não necessariamente ser salvas da primeira morte, mas principalmente da segunda morte. Isso depende só de mim e de você fazer a diferença. E o Senhor diz a Isaías: ainda que uma 10ª parte, somente uma 10ª parte fique, essa voltará a ser pastada, ou seja, esta voltará a ser verde, a ser bela, a ter vida novamente. Aí ele faz a comparação do carvalho e da zinheira. Para nós aqui, talvez nós poucos devem ter visto um pé de carvalho ou uma zinheira, mas os mais antigos vão se lembrar dos famosos pés de 7 copas quando chega o inverno. O frio queima todas as folhas e as folhas todas caem. O tronco fica sequíssimo, aparenta a morte. Aparenta que não há mais esperança para a árvore. Mas nos primeiros raios de sol, nos primeiros aquecer da manhã, nas primeiras chuvas que regam a terra, ela volta a verdejar, ela volta à sua beleza. Há uma esperança, irmãos. Há uma esperança, porque a santa semente é a firmeza. É esta palavra que está sendo plantada no teu coração. É esta palavra que vai dizer e confirmar no teu coração nesta noite que ainda que tudo esteja devastado, vai voltar a florir. Como diz o salmista: ainda que o choro dure uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Assim como diz o patriarca, ou Deus ao patriarca Jó: que até a tristeza saltará de alegria. Ainda há esperança. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a sua família. Ainda há esperança para as pessoas que você ama. Só depende da sua decisão nesta noite. Quem vai levar a santa semente para o seu lar? De cabeça curvada, de olhos fechados, eu gostaria que você tivesse uma visão como Isaías teve. Isaías viu o trono de Deus, o cortejo, as pessoas ou seres celestiais acompanhando Deus. Isaías viu os serafins
adorando Deus. Isaías viu a glória e a beleza da majestade. Isaías foi tocado. Em seus lábios por uma tenaz, ou por uma brasa trazida por uma tenaz, e foi purificado. E não é essa a visão que eu quero que você tenha. A visão que eu quero que você tenha é um homem injustiçado, um homem incompreendido e não aceito pelos seus irmãos, pela sua família, um homem rejeitado pela sociedade porque trazia apenas a verdade com ele. Eu gostaria que você visse esse homem sendo julgado, sendo esbofeteado e cuspido na sua face. A pior das humilhações para um judeu, ser esbofeteado e cuspido e despido, levado à praça pública para ser chicoteado, e os chicotes corriam sobre os seus lombos, riscava o seu corpo, pele, carne, músculos, sangue saía junto, era arrancado. As pessoas olhavam para ele e não via nada de belo, nada de útil, de favorável, mas ele ainda continuava dizendo que o reino de Deus, as portas dos céus estão abertas para todos aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que buscam. Depois de várias horas de tortura, o levam pela via dolorosa, ele tenta carregar a sua cruz. Não era apenas mais madeiro, ou tão somente madeira, era o pecado da humanidade, sobrecarregou os seus lombos. O homem que o ajuda leva apenas o madeiro, mas o peso maior ainda estava sobre os seus lombos, e ele caminhava. No seu coração ainda questionava: será que vai ser preciso eu ir até o fim? Ele ainda perguntava: Pai, se for possível, afasta este cálice de mim. Porém, todavia, seja feita a tua vontade, prevaleça o teu querer sobre a minha vida. Esse homem é lançado sobre esses travessões ali, cravados sobre eles, levantado como alguém que fez o pior de todas as coisas, o pior de todos os pecados. A escória da humanidade é que merecia estar naquilo dali. Isaías estava vendo a glória de Deus. Você está vendo um Cristo crucificado. Por você, para salvar a tua vida, para salvar a vida das pessoas que você ama ou que você se importam. Isaías percebeu que da maneira que ele estava, ele não poderia ir, precisava de algo mais, ele precisava ser purificado.
O Senhor o purifica com essa brasa ardente. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Cada gota que foi vertida foi para lavar o teu pecado. Cada gota daquele sangue foi para perdoar o nosso pecado. Não foi simplesmente por boniteza que Deus permitiu que aquilo acontecesse. É porque o pecado era grande, ou está grande, está generalizado novamente. Os nossos líderes perderam o controle do povo. Os nossos líderes se corromperam novamente. É por isso que Jesus está derramando o sangue carmesim sobre a tua vida. Porque o pior ainda está por vir, grande desolação, grande tristeza e dor se arrastará sobre a face da terra. Mas você, na simplicidade da maneira que você é e com a unção que, se você quiser, pode receber nesta noite, vai fazer a diferença. Porque Deus te escolheu para esta obra. Deus te chamou para estar aqui e ouvir esta mensagem. Você é capaz e não vai perder nada, só tem a acrescentar na tua vida e um legado a ser deixado para a sua descendência. Vidas serão salvas, corações serão quebrantados por intermédio da mensagem que você há de anunciar. Faça a diferença. Seja a diferença. Mostre para as pessoas à sua volta que você hoje tomou uma decisão. O velho homem já não vai existir mais. A velha criatura já não se levantará mais. E o diabo já não vai tocar mais na tua vida. É a boa semente que você vai falar para as pessoas que amam, que vai mudar a vida delas. É dizer para elas o valor que elas têm para você. É dizer para elas o quanto você se importa com elas e que você não quer que elas se corrompam e sejam consumidas pelas trevas. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se tem medo, peça coragem. Se acha que não vai conseguir, entrega nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eu não dou conta de dar aqui para frente. Ouse acreditar somente e experimentar quando voltar para o seu lar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te louvo, eu te adoro e glorifico o teu bom nome. Porque mais uma vez o Senhor nos dá uma grande oportunidade de refletirmos em nossas vidas, naquilo que estamos fazendo, realizando nesta terra, Senhor. Deus, eu te peço perdão
se não tenho correspondido às tuas expectativas, se eu não tenho te honrado por onde eu tenho passado, se eu não tenho anunciado as boas novas da maneira que deve ser anunciada, se o meu testemunho, Senhor, não é de um cristão, se as minhas orações, Pai, sejam apenas orações interesseiras, individualistas, pessoais, me perdoa. Me perdoa porque eu sei o valor da minha vida. Eu reconheço o quanto o Senhor sofreu para salvar a minha vida. Eu sei que não foi fácil trocar o teu trono por uma cruz, um lugar de destaque, de glória, por um lugar de humilhação e de sofrimento. Eu sei que toda esta obra foi para resgatar a minha vida, e eu entendo o meu chamado. Eu sei que eu não tenho as condições necessárias, Senhor, mas eu creio que o Senhor é a minha força, e a palavra já está em meu coração para ser anunciada, a boa semente. Assim como eu venho, Senhor, apresentar esta igreja, este povo que nos ouve e nos assiste, também sentiram a responsabilidade a qual é entregue nas vossas vidas. Uma obra, Senhor, como esta, é apenas para pessoas nobres, é apenas para as pessoas que amam o seu próximo, amam ao Senhor e amam a si mesmo, e não quer a condenação de ninguém, principalmente aos que estão à sua volta. E eu creio que há um despertar na tua igreja nesta noite, porque o teu Espírito já testificou neste lugar, em nome de Jesus Cristo, que há corações sendo aquebrantados, vidas, Senhor, desejando mudar ou desejando a mudança, vidas que ousarão ir além da sua força e da sua compreensão, porque estão aprendendo a amar a Ti, pela obra que o Senhor fizera na cruz do Calvário. Receba, Senhor, a Tua igreja nesta noite, meu Deus, como filhos, como herdeiros da promessa, mas que também entendem a responsabilidade que sobrecai sobre eles agora, de guerrear, Senhor, de lutar pelas almas, pelas vidas, de lutar pela salvação do maior número possível de pessoas, pois os olhos deste povo, Senhor, se abriu, os ouvidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, também ouviram a mensagem nesta noite. Meu Deus, este povo precisa de autoridade, Senhor, e no nome de Jesus Cristo, Pai, Deus, que a unção do Senhor esteja sobre a Tua igreja, que a autoridade do Senhor esteja sobre os Teus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, que esse espírito maligno, demoníaco, Senhor, que tem se levantado, trazendo contenda, Senhor, trazendo caos
e a destruição. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo esse demônio. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse espírito maligno. Pai, assim como tudo que ele tem trazido com ele, toda enfermidade, Senhor, toda dor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, na onde estiver alojada uma dor, em nome de Jesus Cristo, Pai, meu Deus, essa célula cancerígena, Senhor, deixe de se multiplicar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo nódulo, todo cisto, meu Deus, toca, Pai, nesse aparelho reprodutivo feminino e masculino, Senhor. Meu Deus, que essa próstata se desinche, meu Deus, que essa infecção urinária desfaça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a tua igreja pronta e abençoada para fazer a diferença. Em nome de Jesus Cristo, o mal não se achegará mais, e se tentar, ele é um derrotado, em o nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor sabia põe as tuas mãos que eu mudaria. em nome de Jesus Cristo, e muda as vidas, ó Pai. Que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. Tu és grande, o medo me atingiria. Tu és poderoso, mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará.
Aleluias. Você que pode dar uma salva de palmas para Jesus, adore a Ele, glorifique a Ele, porque Ele é bom. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, não precisa temer. Não adianta fugir. Como diz o louvor, o Senhor te escolheu. E quanto mais foge, quanto mais luta contra essa chamada, maior é a dor, maior é a tristeza, maior é a agonia da alma, maior é o sofrimento do espírito. Todas as vezes que você luta contra o seu chamado, irmãos, a tendência não é que Deus está te castigando, não interprete isso como um castigo. Não, é porque você está buscando os seus próprios caminhos. Agora, quando você busca os caminhos do Senhor, por pior que seja o quadro do profeta, irmãos, o profeta ainda tem esperança e a certeza da vida eterna. Então, medita nisso. Aos nossos irmãos internautas, descansa, assim como diz as Escrituras, capítulo 6, verso 13, lá no final: ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. É a palavra de Deus que vai trazer a sua firmeza, fará com que tudo seja restituído, toda a glória, toda a beleza. E como eu disse, Jesus passou pelo madeiro. Mais tarde, quando você for dormir, ao deitar, vislumbre agora Ele no grande trono, na grande majestade, todo o cortejo, todos os anjos gritando ou louvando: Santo, 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 bendito é o Senhor. Amém? E eu me despeço assim dos nossos irmãos internautas, que Deus possa estar abençoando, guardando vocês durante essa semana, e que seja uma semana próspera e frutífera em nome de Jesus. Amém? Vamos, voltamos aqui para